Bom, vamos lá. Então, dando continuidade aqui, vamos ver aqui. Como a gente já falou antes, deixa eu ver se está gravando aqui, tá gravando. Como a gente já falou antes, o nível de Fermi, ele determina quando que a gente tem elétron, abaixo do nível de Fermi a gente tem elétron a 0 Kelvin. E acima do nível de Fermi a gente não tem elétron a 0 Kelvin. Isso é dado por uma probabilidade de ocupação de um determinado estado com energia E. Tá? Isso é chamado de distribuição de Fermi-Dirac. Diferente do que a gente tinha apresentado anteriormente, aqui a gente botou a energia no eixo X e aqui essa probabilidade, essa distribuição de Fermi-Dirac, que é dada por essa equação aqui. Ó. Então, a distribuição de Fermi-Dirac é dada por 1 sobre 1 mais a exponencial da energia menos a energia de Fermi sobre kBt, onde EF é a energia de Fermi, é a energia que a gente quer saber, né, a probabilidade, Kb é a constante de Boltzmann e T é a temperatura. Para T igual a zero, deixa eu pegar a caneta aqui, para T igual a zero, o que a gente tem, como a gente já tinha visto lá antes, a caneta preta não vai ajudar, né? Vamos pegar uma caneta, vamos apagar tudo aqui, vamos pegar uma outra caneta vermelha. Tá. Então, para T igual a zero, né, o que a gente vai ter é o seguinte, quando E for menor do que EF, quando E for menor do que EF, a gente tem uma probabilidade igual a 1 de encontrar, tá? Porque isso aqui vai ser a exponencial de menos infinito, vai dar 0, 1 sobre 1 vai dar 1. Para T maior do que EF, para T maior do que EF, eu vou ter a exponencial de infinito, né? Que vai dar um valor muito grande, mais 1 vai dar infinito, né? Então é 1 dividido por infinito é 0. Então acima de EF, a probabilidade é igual a 0. Ok? Só que, deixa eu mudar a cor da caneta aqui, quando a gente muda a temperatura, essa temperatura não é mais igual a 0, ela é maior do que 0, essa curva faz, essa probabilidade faz uma curva, por exemplo, para ter 1, né, maior do que 0, a gente tem essa distribuição aqui. Ó. Tá? Então, o que a gente vê aqui, deixa eu pegar o laser pointer, o que a gente vê aqui é que acima, como a energia é um pouco acima da energia de Fermi, há uma probabilidade ainda de encontrar elétrons. Tá? Da mesma forma que isso aqui é 1 menos a probabilidade, é a probabilidade de encontrar buracos. Tá? 1 menos a distribuição de Fermi-Dirac, que é a probabilidade de encontrar buracos. Então, há também uma probabilidade de encontrar buracos, uma energia abaixo da energia de Fermi. Okay? Quando eu aumento ainda mais a temperatura, para uma temperatura 2 maior do que a temperatura 1, essa curva se inclina mais e eu aumento ainda mais a probabilidade. Então, quanto maior a temperatura, maior a probabilidade de encontrar elétrons acima da energia de Fermi. Só que essa probabilidade cai exponencialmente a 0. Tá? Então, assim, quando o nível de Fermi está lá no meio da banda, entre a banda de valência e a banda de condução, uma pequena temperatura cria uma possibilidade de encontrar elétrons acima da energia de Fermi, mas como a gente vai ver, como eu estou no meio da banda, na banda não tem nenhum estado disponível e aí eu não tenho nenhum elétron, aí eu preciso aumentar ainda mais a temperatura. Ok? Então essa é a distribuição de Fermi-Dirac. Então ela nos dá a probabilidade de ocupação de um estado com uma energia E. Tá? Bom, além disso, não me basta saber só a probabilidade de encontrar, de ocupar, né, um estado com energia E. Eu preciso saber se tem estados disponíveis naquela energia. Então, a densidade de estados, que é dada aqui por DE, é a medida do número de estados disponíveis com energia E, tá? Que é dada por essa equação, que a gente não vai entrar em detalhe aqui, porque não é necessário no nosso caso. Mas o que a gente tem aqui agora é a energia está no eixo Y, tá? E a densidade está no eixo X.
Para uma banda parabólica, o que eu tenho é isso aqui, ó. A densidade que vai me dar o número de estados disponíveis ali, ela vai crescendo, obviamente, por ser uma banda parabólica, ok? Bom, então a integral para temperatura igual a zero, a integral de zero até a energia de Fermi, de dE é igual a N, onde N é o número de elétrons que eu tenho na banda. Tá? Porque a gente sabe que temperatura igual a zero, todos eles vão estar abaixo do nível de Fermi. Ok? Bom, para uma temperatura maior do que o nível de Fermi, como a gente já viu, o que eu posso estar vendo aqui é a distribuição de Fermi-Dirac. Vou fazer aqui, pegar a caneta de novo. Deixa eu pegar o vermelho para manter o padrão que a gente fez ali. Então, a distribuição de Fermi-Dirac, eu tenho para E maior do que F, 0, para E maior do que EF, 1. Tá? Então eu vou encontrar elétrons apenas abaixo do nível de Fermi, porque os elétrons é dado, a quantidade de elétrons é dado pela probabilidade, né, distribuição de Fermi-Dirac, vezes a densidade de estados. Tá? Se a distribuição de Fermi-Dirac é 0, então o número de elétrons é 0. Para temperatura maior do que 0, vou mudar a cor de caneta para verde de novo, a gente já viu que essa curva tem uma mudança, que é essa inclinação que estava mostrada aqui, mas essa cópia do livro não ficou boa, vamos dizer que é isso aqui. Então já há uma probabilidade, aqui, ó, que tá, vou colorir aqui de verde, uma probabilidade diferente de 0 de eu encontrar elétrons acima do nível de Fermi. Tá? E se o nível de Fermi corta a banda, corta o meio da banda, como acontece em alguns metais, então acima do nível de Fermi eu vou ter elétrons acima do nível de Fermi quando a temperatura for maior do que 0. Ok? Bom, aqui só para dar um exemplo de estruturas de bandas de alguns materiais semicondutores, né? Aqui é a estrutura de banda de energia do silício, tá? Então aqui são os vetores de onda e aqui os níveis de energia. Então a gente vê aqui que o máximo da banda de valência está aqui, tá? E o mínimo da banda de condução está aqui, ó. Então a gente tem esse gap de energia aqui do silício, que a gente já viu lá que era 1.1 elétron-volt, se eu não me engano. E aqui a gente tem do arseneto de galho. No arseneto de galho a gente vê que o topo da banda de valência está aqui, que é a mesma posição daqui, porque é o mesmo vetor de onda, né, repetido aqui. E a parte de baixo da banda de valência está na mesma posição, no mesmo vetor de onda. Então a gente tem esse gap de energia aqui. E uma coisa que é importante aqui é que no arseneto de galho, o topo da banda de valência e a parte de baixo da banda de condução estão no mesmo vetor de onda, enquanto que aqui no silício não. O que isso quer dizer? Isso aqui é o que a gente chama de gap direto e gap indireto. Tá? Já vou adiantar aqui. Ó. Quando a gente tem o topo da banda de valência e a parte de baixo da banda de condução no mesmo vetor de onda, a gente chama de gap direto. Tá? O gap é direto no mesmo vetor de onda. Nesse caso aqui a gente chama de gap indireto. Bom, o número de elétrons na banda de condução, como a gente já viu antes, não depende da forma de banda. Se for gap direto ou indireto, isso não interfere. Tá? O que interfere é, que a gente já viu, a temperatura e o gap. Agora, as propriedades ópticas dos materiais, sim, dependem da forma da banda. Tá? Então, por exemplo, o silício é um bom material para a gente trabalhar com semicondutores para controle de corrente elétrica, para transistores, por exemplo. O arseneto de galho, a gente usa muito ele para materiais optoeletrônicos, né? Porque a gente quer trabalhar com propriedades ópticas e os materiais de gap direto são melhores. Porque no gap direto eu tenho apenas a emissão de um fóton, né? Por exemplo, quando eu tenho um elétron que sai da banda de condução e vai para a banda de valência, depois esse elétron cai da banda de valência para a banda de condução, e depois esse elétron cai da banda de condução para a banda de valência, ele emite um fóton com aquele comprimento de onda. Tá? Ou o contrário, se chega um fóton aqui, tal como no efeito fotoelétrico, ele dá energia para um elétron aqui que passa para a banda de condução. Tá? Por isso que esses materiais são, por exemplo, interessantes para fazer detectores infravermelho, porque você pega o gap
que corresponde à energia do fóton do infravermelho. Aí você consegue trabalhar com isso. Agora, quando você tem um gap indireto, você tem uma emissão de um fóton e de um fônon, porque você tem que mudar de vetor de onda. E esse fônon tem a ver com vibração, tá? É o pacote de vibração. Bom, o que é um semicondutor intrínseco? Um semicondutor intrínseco é um cristal sem impureza, tá? É um cristal purinho. Então eu tenho o mesmo número de elétrons que eu tenho na banda de condução quando eu crio. Quando um elétron passa para a banda de condução, eu crio um elétron na banda de condução e crio um buraco na banda de valência, como a gente já disse antes. Então eles são criados sempre aos pares. Ou seja, a concentração de elétrons na banda de condução é igual a concentração, que é chamada de N, é igual a concentração de buracos na banda de valência, que é chamada de P, que a gente chama de concentração intrínseca do material. Tá? Então, se chega um fóton, um elétron daqui pode passar para cá. Um elétron daqui passando para cá cria um buraco aqui embaixo. Então eu tenho sempre o que a gente chama de par elétron-buraco. Tá? Aqui, gente, olha só. Eu tenho aqui a densidade de estados, né? Então aqui a densidade de estados por energia, aquele gráfico que a gente viu. Vamos considerar aqui a banda de condução como uma banda parabólica, a banda de valência também como uma banda parabólica. Tá? E aqui a distribuição de Fermi-Dirac tombada da maneira como a gente tinha visto antes. Aqui, na verdade, só para manter o padrão aqui, para ficar fácil, a energia está no eixo Y e a distribuição de Fermi-Dirac está no eixo X. Tá? Bom, como o nível de Fermi está no gap entre as duas bandas, então eu preciso de uma temperatura tal que minha distribuição de Fermi-Dirac, que antes era aqui, ó, ela vinha aqui 0 e depois vinha para 1 aqui para energia maior do que uma energia menor, perdão, né, do que a energia de Fermi, e acima da energia de Fermi ela é igual a 0. Eu preciso de uma temperatura grande para que essa curva se distorça o suficiente para que eu tenha probabilidade de encontrar elétrons acima do nível da banda de condução. Porque só depois acima da banda de condução é que eu tenho estados disponíveis. Né? Abaixo da banda de condução, eu não tenho estados disponíveis. Então, por mais que eu tenha uma probabilidade aqui maior do que 0, essa probabilidade multiplicada pela quantidade zero de estados me dá 0. Agora, eu multiplicando esta probabilidade com essa densidade de estados, me dá essa distribuição de elétrons aqui, ó, tá? Que é o produto da distribuição de Fermi-Dirac com a densidade de estados. E 1 menos esse produto é a probabilidade de encontrar buracos na banda de valência, que é simétrica ao que a gente vê aqui em cima. Ok? Porque o número de elétrons e de buracos são iguais no material semicondutor intrínseco. Tá? Aqui a gente vê como que a gente calcula o nível de Fermi. Né? O nível de Fermi ele não é exatamente no meio da banda, né? A primeira parte aqui até é exatamente isso, né? É o meio da banda ali, mas ele tem um deslocamentozinho porque depende da massa do buraco e da massa do elétron, que não são exatamente iguais, né? Então o nível de Fermi, e também depende da temperatura. Então o nível de Fermi não fica exatamente no meio, mas esses valores mudam muito pouco a posição do nível de Fermi. Então a gente pode dizer que ele é praticamente no meio, em um semicondutor intrínseco, ou seja, com o mesmo número de elétrons e buracos na banda de condução e valência, respectivamente. Tá? Então, aqui só para a gente ter uma ideia de alguns valores de alguns semicondutores, né? A quantidade de átomos ou moléculas é muito, né, gente? É 10 elevado a 22 por centímetros cúbicos. 4,42 vezes 10 a 22 no germânio, 5 no silício, 2,21 no arsênio de galho. Então, aqui são materiais diferentes. Então, a gente vê o gap aqui. O gap do germânio é 0,68. O gap do silício é 1,12 e o gap da arsênio de galho é 1,43. Tá? E assim por diante, vários parâmetros que a gente tem aqui do material. Agora, o que é um semicondutor extrínseco? Um semicondutor extrínseco é um cristal, um semicondutor com impurezas. Né? E essa impureza ela pode ser fruto de uma produção inadequada ou, o que é melhor ainda,
Nós controlamos essa geração de impureza para dopar o material, para deixar o material com uma característica melhor do que a gente queria. Tá? Então isso então é chamado de um semicondutor dopado. Um semicondutor dopado do tipo N é um semicondutor dopado que tem uma predominância de elétrons. Então ele tem muito mais elétrons que buraco. Diferente do material intrínseco, que tinha a mesma quantidade de elétrons na banda de condução do número de elétrons de buracos na banda de valência, o tipo N não, ele tem muito mais elétrons na banda de valência, na banda de condução, perdão, do que buracos na banda de valência. E os do tipo P é o contrário, ele tem predominância de buracos. Eu tenho mais buracos na banda de valência e menos elétrons na banda de condução. Como é que isso é possível? A gente vai ver como. Isso aqui mexe na condutividade do material, como a gente já viu num gráfico lá bem antes, né, na aula, nos vídeos anteriores. Tá? Como é que eu faço isso? Opa, eu tenho um cristal de silício, estamos vendo aqui em 2 dimensões para ficar fácil. Se eu consigo substituir um átomo de silício por um átomo de arsênio, o silício tem 4 elétrons lá na camada de valência. O arsênio tem 5 elétrons na camada de valência. Então ele vai usar os 4 elétrons para fazer 4 dos 5 elétrons para fazer as ligações covalentes aqui com os outros átomos de silício. E um elétron vai ficar sobrando, né? Vai estar ali como um íon e tal. A um pouco de temperatura, esse elétron já fica livre no material. Então eu passo a ter um elétron livre. Isso é como se eu tivesse um elétron sendo colocado na banda de condução. Tá? Então, independente de eu estar trabalhando com temperatura ou não, eu vou ter elétrons a mais do que eu preciso. E aí eu tenho elétron sobrando e ele vai para a banda de condução, porque é o primeiro nível de energia disponível que tem. Tá? Agora, o contrário também é verdadeiro. Eu posso substituir o átomo de silício por um átomo de galho, por exemplo. O galho tem 3 elétrons na banda de condução, então ele vai ter ali 3 elétrons e vai ficar faltando um. Essa falta de elétrons é como se eu tivesse tirado um elétron da banda de valência. Certo? Então ficou um buraco na banda de valência. E isso, essa retirada de elétrons, essa colocação que a gente chama de impurezas doadoras, vamos colocar aqui, né? Impurezas doadoras são aquelas que doam elétron, como o arsênio, e impurezas aceitadoras são aquelas que, de certa forma, aceitam elétron, porque eu tenho menos elétrons, é o galho. Isso aqui faz, a quantidade de dopantes que eu coloco no meu material, faz com que meu nível de Fermi, que estava quase aqui no meio, suba ou desça. Então, se eu coloco mais dopantes doadores, com mais elétrons, o nível de Fermi sobe e fica lá perto da banda de condução. Agora, se eu coloco átomos aceitadores, que tem menos elétrons, o nível de Fermi desce e fica mais perto do nível da banda de valência. E o que isso faz? Opa, lembra aqui, ó, aqui eu tenho a minha densidade de estados da banda de condução. E aqui é a minha densidade de estados da banda de valência. Aqui minha distribuição de Fermi-Dirac. A minha distribuição de Fermi-Dirac, como eu comentei com vocês, ela está sempre centrada aqui no nível de Fermi. Então aqui no nível de Fermi ele vale exatamente meio. Tá? Tá aqui, ó, tá marcado aqui. Se o nível de Fermi sobe, ele desbalanceia aqui do centro e gera uma probabilidade grande de ter elétrons na banda de condução, que multiplicada, né, fazendo o produto com a densidade de estados, gera uma grande quantidade de elétrons na banda de condução e poucos buracos na banda de valência. Certo? Que é só essa pequena probabilidade aqui de elétrons que perde, né? E aí acaba ganhando buracos. Entendeu? Agora, esse é para o caso onde eu tenho doadores, né? Impurezas doadoras. Quando eu tenho impurezas aceitadoras, esse nível de Fermi vai vir para baixo. Então, o nível de Fermi vindo para baixo, essa distribuição vai vir aqui para baixo, eu vou ter poucos elétrons aqui e muitos buracos aqui embaixo. Tá bom? Bom, aqui só mostrando um exemplo, né? Quando a gente tem aqui o silício,
do tipo N, ou seja, com o número de doadores igual a 10 elevado a 16 por centímetros cúbicos, né? Então eu tenho o meu nível de Fermi sai daqui, que era meu gap de energia é 1,1, então ele estava praticamente aqui no 0,55, né? Para cá e 0,55 para cá. Meu nível de Fermi muda e vai aqui para o 0,2 da banda de condução. Tá? E aqui quando eu estou com 10 elevado a 17 do tipo P, né? De doadores. Então o que acontece? Doadores não, perdão, de aceitadores. O nível de Fermi que estava aqui também desce para 0,11 eletronvolts da banda de valência, criando possibilidade de buracos aqui na banda de valência. Certo? Bom, quem são normalmente, quais são os elementos que têm essa característica semicondutora? Ou seja, são isolantes, mas com gap pequeno. Silício é o mais conhecido deles, né? Germânio também é muito conhecido. O carbono, em alguns casos, tá? Por exemplo, os nanotubos de carbono, a gente talvez vai falar isso um pouco mais para frente, dependendo da maneira como ele é enrolado, né, ele pode ser metálico ou semicondutor por causa da sua banda, do seu diagrama de bandas. Tá? Materiais muito importantes, como alguns que a gente já falou, são os que a gente chama de semicondutores do tipo 3,5. Por que 3,5? Porque ele tem um átomo da coluna 3 e um átomo da coluna 5 da tabela periódica. Que é o silício e o germânio estão na coluna 4 aqui. Coluna 4 porque tem 4 átomos na valência. Tá? 4 elétrons na valência, perdão. Aqui a gente tem 3 como galho, que a gente já falou, e 5 como arsênio. Então se eu junto galho e arsênio, eu tenho arseneto de galho. Tá? E esse é um material semicondutor. Tal como o arseneto de alumínio, arseneto de índio. Então eu pego alguém dessa coluna com alguém dessa coluna e eu vou montando. Ó, fosfeto de índio, fosfeto de galho, fósforo tá aqui. Ó, fosfeto de alumínio e assim por diante. Eu posso ter elementos ternários e quaternários. Eu posso ter, por exemplo, arseneto de galho e alumínio. Aí, geralmente eu tenho metade dos átomos de arsênio e uma distribuição de galho e alumínio conforme eu queira para trabalhar. Isso o pessoal de optoeletrônica mexe muito com isso. Por exemplo, arseneto de galho, alumínio e índio. Tá? Isso é muito importante, esses materiais ternários e quaternários, porque você consegue, de certa forma, modular a energia que você quer para um detector de infravermelho, para um emissor de infravermelho e outras aplicações que você pode ter. Tá? Também tem os semicondutores 2,6. Tá? Tipo telônio de cádmio, selênio de cádmio, telônio de zinco e assim por diante. Tá bom? Bom, gente, fecho por aqui então essa aula. A referência para essa aula é a mesma lá das aulas de Introdução à Mecânica Quântica. Então, o livro do Sérgio Rezende e as sessões que a gente cobriu aqui agora estão mostradas aqui para vocês. Tá bom? Até mais. Até a próxima aula.